Bom dia, lindezas! 32º desafio da beleza hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre fé, intimidade e dúvidas. A dúvida, ela é totalmente contrária à nossa fé. Quando a gente começa a ter muitas dúvidas, é sinal de que nossa fé está enfraquecida. Se a gente começar a parar para pensar, se nós somos merecedoras, se nós vamos conseguir, se nós podemos ou não realizar um sonho, a gente começa a alimentar um monte de sentimento ruim e isso com certeza não vem de Deus. Deus não nos abençoa por questão de merecimento, nenhuma de nós é merecedora das graças de Deus. O que acontece é que Ele nos abençoa através da sua misericórdia e do seu amor. Então, não alimente sentimentos ruins, sentimentos de inferioridade, sentimentos de que você não é capaz, de que você não consegue. Vou dar um exemplo de Golias e Davi. Davi era um homem pequeno, como todos nós, e Golias era um gigante de quase 3 metros de altura. Se fosse pela razão, Davi jamais teria derrubado Golias. Mas ele conseguiu, com a fé e com a ajuda de Deus, derrubar um gigante. Então, se a gente ficar parando para ver os nossos problemas e como gigante, nós vamos nos sentir muito diminuídas, nós vamos nos sentir muito inferiores. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade, cada vez mais sentimento de inferioridade. E aí vem aquela vozinha que a gente já falou lá atrás, né? Que nós não podemos dar ouvidos a ela. O que nós precisamos é ter cada vez mais, a cada dia mais intimidade com Deus, para que a gente só ouça a voz dele, para que a gente só receba as graças dele, o amor dele. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, se aprofundando sobre isso, o que tem alimentado o seu espírito, o que tem alimentado a sua alma, o que tem alimentado o seu conhecimento. Por coincidência, ontem na dica do dia, eu até falei um pouquinho sobre isso, né? Que a gente acaba trocando muitas vezes o conhecimento pelo lixo que vem de noticiários, de redes sociais, de programas de fofoca. E aí você pega 5 minutos do seu dia e vai ler a Bíblia. Migas, desculpa, isso é muito pequeno, porque você se alimentou de coisa ruim, você se alimentou de todo aquele lixo, né? Ele se transforma num lixo emocional durante todo o dia. Então dizer que você vai passar a ter intimidade com Deus, porque você, além de fazer a oração da manhã e a oração da noite, você acaba pegando a Bíblia 5 minutos, ainda é pouco. Você precisa ter mais comunhão com Deus. Você precisa levar os seus problemas de fato para Deus. Outro exemplo de problema de ser grande ou ruim é a passagem de Pedro. Pedro, quando foi atravessar o rio, né, as águas, Deus fala para Pedro para que ele atravesse as águas. Ele acreditou que ele era capaz, ele acreditou, ele teve fé naquilo e foi caminhar sobre as águas. Só que quando bateu um vento, Pedro prestou atenção no vento e se esqueceu que Jesus estava ali. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Foi quando ele pediu socorro para Jesus. Jesus esticou a mão e socorreu Pedro e tirou ele das águas. Muitas vezes nós estamos em meio aos nossos problemas e não conseguimos pedir ajuda. Nós não pedimos a mão de Jesus, de Deus, sendo que Ele está sempre preparado para nos ajudar. Existem pessoas que entram naquela maré ruim, né? De muitos problemas, de muitas dificuldades. Mas por quê? Você precisa avaliar se você tem tentado resolver todos esses problemas sozinhas, se você tem alimentado todos esses problemas como se você não fosse digna, ou como se você não fosse capaz de solucionar todos eles, né? E às vezes a gente não pede ajuda de Deus, porque você acha que você não é digna da ajuda dele, ou que você não acha que você é capaz de resolver tudo isso. Todas nós teremos problemas. Seja rico, seja pobre, amanhã a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Todas nós teremos problemas. Mas o que a gente precisa é ter fé.
Fé e comunhão com Deus, para que a gente leve os nossos problemas para Deus, para que a gente não foque nos nossos problemas, como aconteceu com Pedro, que ele focou no vento. Nós temos que nos atentarmos às mãos de Deus, sempre pronto para nos ajudar. E não alimente o seu espírito. O desafio é realmente esse. Você sair um pouco da frente da TV, dos noticiários. Você sair um pouco das redes sociais, de todo esse ambiente que te contamina, né, que faz com que você tenha sentimentos ruins, para que a sua fé seja totalmente abalada, e troque por mais conhecimento. Aprenda a fazer suas unhas, aprenda a fazer uma automaquiagem, aprenda a fazer um penteado de cabelo novo para que te deixe mais linda. Essa questão do lixo, ela é super importante, porque eu sou exatamente a prova disso. Eu não assisto jornal, eu não fico nas redes sociais, eu entro, faço as minhas postagens e saio. Eu vivo num mundo lindo dos livros. Então, às vezes eu acho até que eu possa ser uma companhia chata, né? Porque eu não sei o que se passa na novela, eu não sei o que está acontecendo no mundo, até que alguma das minhas clientes me traga algum tipo de informação. Mas o que eu consigo passar é o que alguém já me passou. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo. Eu me senti muito grata quando eu li esse capítulo de hoje, porque eu não consegui pontuar nenhum problema na minha vida. Desculpa. Não tem problema. Eu não... É de verdade isso. Eu já falei até com clientes sobre isso. Eu tenho, assim, claro, algumas dificuldades do dia a dia, acontecimentos do dia a dia. Só que se você me pedir para pontuar um problema, eu não consigo te pontuar. Então, por um lado, eu devo ser uma companhia chata porque eu não tenho assunto. Mas, por outro, pelo menos eu não fico reclamando, né? Então, tente se alimentar de coisas boas. Eu leio os livros, eu digo que eu vivo no mundo lindo dos livros. Eu não fico lendo romance, eu não fico lendo histórias lindas. Eu gosto de ver livros que me agreguem conhecimento. Então, por um lado, acho até que eu tenho um pouco de assunto, né? Quando alguém para falar comigo sobre livros, talvez eu seja a melhor companhia. Para quem vai me falar sobre o que passou no jornal ou o que está acontecendo na novela, eu definitivamente não sou uma boa companhia. Mas, por outro lado, eu não tenho medo de andar nas ruas, eu sou um pouco alienada, assim, de tudo que acontece, né? Eu percebo que eu tenho clientes que são totalmente amedrontadas com o mundo de hoje, e eu vivo num mundo de fé. Eu acho que eu tô fora realmente de órbita, porque eu noto que eu não tenho os mesmos medos que muita gente tem, eu não tenho os mesmos pensamentos que muitas pessoas têm em relação à crise que vem de alguns anos, né? Principalmente do ano passado, veio desde o ano retrasado. Eu não dei ibope à crise, eu não dei ouvidos à crise. Eu peço oração a Deus, eu elevo o meu trabalho, as minhas dívidas, as minhas contas e aquilo que eu pretendo fazer todos os dias a Deus. E eu não consigo te dizer, eu não consigo te falar sobre crise. Então, aquilo que te alimenta realmente te transforma. Se você ficar assistindo programinha de fofoca, noticiário de jornal, fala de crise, fala de violência, fala de essas novelas loucas, você acaba se tornando uma pessoa contaminada. Então, troque tudo isso pela sua fé, por momentos com Deus, com boas orações, alimente o seu espírito, alimente sua alma e faça com que isso vá para as outras pessoas também. Tire outras pessoas desse mundo contaminado, principalmente a sua família. Excelente dia para todas, excelente semana para todas. Que seja uma semana abençoada, positiva e produtiva. Até quarta-feira no 33º Desafio da Beleza. Beijo!